Júpiter é um símbolo tradicional que, em essência, é o símbolo do céu. É o maior dos planetas e é conhecido como o Grande Benfeitor. Sua cor heráldica é o azul, que junto com o dourado e o branco, compõe o grupo de cores uranitas celestiais. É a representação espiritual e intelectual da vontade. As cores uranitas se opõem às cores quitonianas, representadas pelo vermelho e pelo verde. Seria a distinção entre o céu e a terra. O azul é a cor mais profunda de todas, uma cor que não se encontra em natura com frequência, sendo o lápis lazuli uma matéria-prima usada na Mesopotâmia e no Egito para a máxima exuberância do simbolismo celeste. É também manifestada nesse aspecto inefável pela rosa de Novalis, a cor artificial de uma flor inefável, pura e infinitamente imersiva como um símbolo do romantismo. É muito associada a estados anímicos melancólicos, que são precisamente os mais próximos da meditação no indizível e transcendental. Quanto mais o azul escurece, mais ele se aproxima do reino dos sonhos, marcando a mudança qualitativa do céu. O próprio Morpheus de Sandman, de Neil Gaiman, se referiria ao componente imagético onírico jupiterino, o da visão idealista, não do delírio, mas de uma materialização coerente da vontade. Os símbolos das 7 luminárias celestes são representados pelas combinações entre a cruz, a lua e a roda, respectivamente representando os elementos, a lua e o sol. Tendo a lua no eixo horizontal da cruz como símbolo, Júpiter representa a vitalidade da expansão, a prosperidade, a fortuna, a boa governança e os aspectos mais benignos do poder temporal, mas que está mais próximo do intelecto de Saturno do que do espírito vital pluripotencial da Lua. Em sentido mais nefasto, representa o pecado da gula. A característica material de Júpiter é associada à larga compleição física e à expansividade. É um símbolo que está logo abaixo de Saturno em ordem descendente e acima de Marte em ordem ascendente, meio que como um meridiano entre a vontade e o intelecto. Aproxima-se de Saturno, que é a inteligência, como representação espiritual da vontade marcial, mas incorre nos perigos da Sofia, ou seja, de uma sabedoria incipiente, precipitada e autoritária muitas vezes. A Sofia deve se submeter à autoridade da episteme. O Júpiter greco-romano é uma figura de grande complexidade no panteão pagão, justamente por se tratar, ora de uma manifestação hierofânica da vontade do céu, simbolizada pelo trovão, encarnando o papel da autoridade espiritual no caso dos gregos, ora de Deus sacerdotal no caso dos romanos. A insuficiência dessa figura enquanto soberana é justamente a incompreensão da submissão que deve ter à autoridade espiritual. A figura jupiterina ideal é a do bom estadista e do pater familias, como o imperador Teodósio. Outros exemplos notáveis de personagens joviais na cultura popular seriam Dom Vito Corleone, em uma acepção positiva, e John Ferguson, o detetive encarnado por James Stewart em Um Corpo que Cai. Ambos são personagens que retratam qualidades uranianas. James Stewart é um ator de qualidades expressivamente joviais, alto, expansivo, feições militares e olhos garços. Nesse caso, a narrativa de Hitchcock ilustra a queda da personagem uraniana da graça por parte do homem moderno. Simbolicamente, Júpiter e Saturno dividem os papéis respectivos de misericórdia e justiça. A grande conjunção dos planetas é tradicionalmente associada a grandes revoluções e até eventos apocalípticos. Foram preditas por figuras como Dante, Shakespeare, Cristóforo Landino, que antecipou a Reforma Protestante, Francis Bacon e outros. Essa conjunção tem peso simbólico gigantesco em dimensão escatológica, alquímica e mítica. Em sentido escatológico, antecipa o reino de Deus na Terra, em que as forças celestiais e as forças quitonianas se encontram. Em sentido alquímico, representa a finalização do processo de concepção da pedra filosofal, momento em que o Pai e o Filho se encontram, simbolizando a obtenção da eternidade como a simultaneidade de todos os tempos. Em sentido mítico, é retratado em momentos como o encontro entre Telêmaco e Odisseu, para a retomada do sentimento familiar de utopia em Ítaca. Pai e filho restituem a natureza terrestre de Penélope e o comando celestial passa a ser dotado de justiça e misericórdia novamente. Ou seja, o papel do pai é integralmente restituído ao cosmo. O símbolo de Júpiter deve ser meditado continuamente como um símbolo que simultaneamente ilustra o equilíbrio interior que antecede a benéfica expansão
e a influência da boa vontade no mundo.